FM, estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás, operando na frequência de 87,9 MHz, com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM, a rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, terça-feira, 25 de setembro de 2018. São 12 horas e 28 minutos. Obrigado pela sua companhia. Está no ar o Jornal Orizona FM e você confere a partir de agora os seguintes destaques. Em Nova York, o presidente Michel Temer diz que pretende dirigir a reforma da Previdência após as eleições. Termina na sexta-feira prazo para entregar a declaração de propriedade rural. Marta e Modric são eleitos melhores do mundo pela FIFA. AGR e PGR são a favor do cancelamento de título de eleitores sem biometria. Ibope, Bolsonaro mantém 28%, Haddad, Ciro e Alckmin vêm em seguida. E você vai saber também o que o eleitor pode e o que não pode fazer no dia da eleição. Após interdição, o diretor administrativo diz que o Ministério Público Federal, que Hugo, tem déficit mensal de 2 milhões. Você confere ainda. As principais notícias de Goiás, direto de Goiânia, com Libório Santos. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Em Nova York, o presidente Michel Temer diz que pretende discutir a reforma da Previdência após as eleições. Confira a matéria. Em Nova York, o presidente Michel Temer anunciou que pretende retomar a discussão da reforma da Previdência após as eleições. Temer está nos Estados Unidos para participar de mais uma edição da Assembleia Geral da ONU. A fala do presidente ocorreu nesta segunda-feira durante um encontro com os empresários. Ele também apresentou um balanço das ações de seu governo, como a reforma do ensino médio, a PEC do teto de gastos e a reforma trabalhista, por exemplo. Temer disse que após o resultado das eleições de outubro, ocupará o presidente eleito e tentará articular a aprovação da reforma da Previdência. Cabe lembrar que as articulações em torno dessa matéria foram suspensas após o governo decretar a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro até dezembro deste ano. Nenhuma alteração na Constituição pode ser realizada enquanto durar a intervenção. Nesta terça-feira, no discurso de abertura da Assembleia da ONU, realizado tradicionalmente pelo Brasil, a expectativa é que Temer emita uma mensagem otimista em relação ao país. No Twitter, o presidente afirmou que vai apresentar dados positivos sobre a economia brasileira. Antes de voltar para o Brasil, o presidente tem agenda com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com o novo presidente da Colômbia, Iván Duque. Temer também deve se reunir com os do líder Mercosul. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E ao vivo aqui em nossos estúdios para uma entrevista exclusiva, eles que vão estar tirando as dúvidas da população de Orizona, principalmente dos eleitores, acerca das eleições do dia 7 de outubro. Está aqui presente o doutor Frederico e também a doutora Áurea. O telefone 3474-1700 já está liberado. Também o WhatsApp 64999985010. Mande a sua pergunta que daqui a pouco eles estarão respondendo ao vivo. Termina na sexta-feira prazo para entregar a declaração do ITR. Você confere na reportagem seguinte.
Os proprietários, sejam rurais, suas físicas ou jurídicas, têm até a próxima sexta-feira para fazer a declaração do ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, deste ano. Também devem apresentar o documento àqueles que perderam a posse do imóvel entre o dia 1º de janeiro e 28 de setembro deste ano. A documentação pode ser enviada até às 11h59 da noite do dia 28 de setembro por meio do site www.receita.fazenda.gov.br. No endereço consta o programa gerador da declaração do imposto. Quem não entregar o documento terá que pagar multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o total devido. O valor do imposto pode ser pago em até 4 parcelas iguais, sendo que nenhuma pode ter valor inferior a R$ 50. O tributo abaixo de R$100 deve ser pago em uma única parcela. A primeira ou a cota única deve ser paga até o último dia do prazo para a apresentação da declaração. As demais cotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês acrescidas de juros. Se o contribuinte verificar que cometeu erros após enviar a declaração sobre o ITR, é necessário apresentar novo documento, sem a interrupção do pagamento do imposto. A brasileira Marta e o croata Modric são eleitos melhores do mundo pela FIFA. Confira. 2 jogos encerraram nesta segunda-feira a 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vasco 2, Bahia 1 e Chapecoense 1, Fluminense 2. Com esses resultados, o Vasco somou 28 pontos, subiu para a 16ª posição, saiu da zona de rebaixamento e seu lugar foi ocupado pela Chapecoense com a mesma pontuação, mas uma vitória a menos na 17ª colocação. O Bahia permanece em 15º com 29 pontos. O Fluminense subiu na tabela para 34 e alcançou a 9ª posição. O líder do campeonato é o São Paulo com 51 pontos. Nesta segunda-feira, a FIFA anunciou em Londres a escolha dos melhores jogadores de futebol do mundo. E a brasileira Marta conquistou o troféu pela 6ª vez, tornando-se a maior vencedora da honraria e superando os craques do futebol masculino, Cristiano Ronaldo, da Juventus da Itália, e Lionel Messi, do Barcelona, que venceram 5 vezes cada um. Marta já havia sido eleita a melhor do mundo em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e joga atualmente no futebol norte-americano. O croata Luka Modric venceu a eleição masculina, superando Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah, que ficaram em 2º e 3º lugares, respectivamente. Com isso, Modric interrompeu uma sequência nos últimos 10 anos em que só Messi, que dessa vez ficou em 5º lugar, e Cristiano Ronaldo venceram a eleição promovida pela FIFA entre jogadores, técnicos e jornalistas de vários países. O técnico campeão do mundo na Rússia, com a seleção da França, Didier Deschamps, foi o vencedor entre os treinadores de futebol. A Advocacia Geral da União e também a Procuradoria Geral da República são a favor do cancelamento de títulos de eleitores que ficaram sem biometria. A decisão vai ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Confira na matéria. A Advocacia Geral da União, a AGU, e a PGR e a Procuradoria-Geral da República enviaram pareceres ao Supremo Tribunal Federal se manifestando a favor do cancelamento dos títulos de eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico. Os pareceres questionam uma ação do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que pede ao STF a manutenção dos direitos políticos de mais de 5.600.000 eleitores que tiveram os títulos cancelados. A Justiça Eleitoral encerrou o prazo para o cadastro biométrico no dia 9 de maio deste ano. Quem não atualizou o título registrando a impressão digital teve o documento cancelado. No parecer, a AGU sustenta que a revisão biométrica dá maior segurança à identificação do eleitor, cancelando títulos de pessoas já falecidas, emitidos em duplicidade ou de pessoas que não mais residem no domicílio eleitoral registrado. A ministra da AGU, Grace Mendonça, alertou ainda para o risco de fraude, caso se permita o voto de eleitores que tiveram o título cancelado
cancelado. A PGR também se manifestou pela manutenção do cancelamento dos títulos. Segundo o parecer da Procuradoria, a pretexto de evitar supostas restrições abusivas do direito ao voto, a presente ação colocaria em risco a lisura do pleito, permitindo o comparecimento de eleitores não alistados. Na ação proposta no STF, o PSB argumenta que as normas restringem os direitos políticos de um número alto de pessoas, afetando os mais pobres, porque são os que têm menos acesso à informação e mais dificuldade em atender às demandas burocráticas. O PSB ainda afirma que parte dos eleitores não tem sequer conhecimento do que não poderá votar, até porque não foram pessoalmente notificados. A ação está sob a relatoria do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Pesquisa Ibope, Bolsonaro, Haddad, Ciro e Alckmin. Você vai conferir agora na reportagem de Janaína Oliveira. O Ibope divulgou nesta segunda-feira o resultado de uma nova pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial 2018. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, lidera a pesquisa com 28% das intenções de votos. O resultado permanece o mesmo do levantamento da semana passada. O candidato Fernando Haddad, do PT, é o segundo colocado, com 22% das intenções. Em comparação com a pesquisa anterior, a Haddad cresceu 11%. Ciro Gomes, do PDT, que aparece na terceira colocação, permanece com 11% das intenções de votos. Geraldo Alckmin, do PSDB, é o quarto colocado com 8%. Marina Silva, da Rede, a quinta com 5%, seguida de João Amoedo, do Novo, com 3%, Álvaro Dias, do Podemos, com 2%, Henrique Meirelles, do MDB, com 2% e Guilherme Boulos, do PSOL, com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 12%. Não sabem ou não responderam 6%. Em um eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro e Haddad, o candidato do PT ganharia as eleições com 43% dos votos. Na simulação de segundo turno entre Bolsonaro e Ciro ganharia com 46% dos votos. Geraldo Alckmin também aparece à frente de Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno. Contra Marina, o candidato do PSL empata com 39% das intenções. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 2.506 eleitores durante o último fim de semana. De Brasília, Janaína Oliveira. Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona fica por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece a você shows ao vivo aos fins de semana. Que atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Após a interdição, o diretor administrativo diz ao Ministério Público Federal que o UPO tem déficit mensal de 2 milhões. Franco Monteiro Xavier afirmou que a situação ocorre devido a irregularidades nos repasses feitos pelo governo de Goiás. Secretaria de Saúde disse que já liberou 2 milhões de reais para recompor estoque da farmácia. Integrantes de vários órgãos participaram de uma audiência com o Ministério Público Federal em Goiás para discutir alternativas ao Hospital de Urgências de Goiânia, que teve a interdição determinada devido à falta de medicamentos e insumos. Na ata do encontro, o diretor administrativo da instituição, Franco Monteiro Xavier, disse que a unidade de saúde tem um déficit mensal de 2 milhões. Segundo Xavier, o problema ocorre devido a irregularidades dos repasses pelo governo do estado de Goiás. A situação provoca ainda um déficit de 14 milhões de reais ao longo do ano. A interdição foi determinada pela Superintendência Regional do Trabalho no estado de Goiás e, por conta dela, o Hugo precisa apresentar até amanhã, quarta-feira, um plano de emergência para reduzir a admissão de novos pacientes, além de criar protocolos emergenciais para que os pacientes internados sejam atendidos dentro do prazo
previsto nas regras de segurança do trabalho. O secretário de Saúde de Goiás, Leonardo Vilela, disse também na reunião, conforme consta na ata, que houve uma redução drástica nos repasses realizados pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, o Cefaz, e que os tem alertado sobre a situação a outros órgãos desde o início deste ano. Vilela sugeriu uma reunião com a Cefaz para buscar a regularização do fluxo financeiro para a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Situação complicada, né, Berton Mendonça? O Hugo é o principal hospital de Goiás, o maior hospital de Goiás e que detém praticamente a totalidade das urgências e emergências. E ao vivo aqui em nossos estúdios agora, a doutora Áurea Pires Zanella e também o doutor Frederico Antônio Ferreira, eles que compõem o pessoal técnico da 27ª Zona Eleitoral, Posto de Atendimento de Orizona, antiga 23ª Zona Eleitoral. Muito boa tarde a todos. É um prazer recebê-los ao vivo aqui nos nossos estúdios, esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, principalmente os eleitores. Muito boa tarde, Rinaldo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Heberton. Boa tarde aos eleitores da Rádio Orizona FM. É um prazer sempre estar aqui. Nós sabemos, aliás, que a 23ª Zona de Orizona ela foi extinta. Foi o Tribunal Superior Eleitoral fez algumas adequações e dentro dessas adequações acabou que a 23ª Zona foi incorporada à 27ª Zona, que é de Pires do Rio. Quer dizer então que esse ano a totalização dos votos, a eleição será tocada pelo pessoal de Pires do Rio? De fato, houve uma readequação das zonas eleitorais promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral, da onde se resultou que a 23ª Zona Eleitoral de Orizona, antiga 23ª, foi incorporada pela 27ª de Pires do Rio. No que se refere à totalização dos votos, aqui será feito como sempre foi feito a transmissão dos dados, né, toda a parte logística das eleições e a leitura dos arquivos, enfim, toda a nossa parte técnica será feita aqui, mas a totalização será feita em Pires do Rio, onde estará inclusive a junta eleitoral. Doutora Áurea, na prática, o que isso interfere na vida do cidadão, na vida do eleitor, essa transferência a extinção, na verdade, da 23ª Zona? O eleitor, se precisar de algum documento, aquele documento que não tira através do site, ele tem que dirigir a Pires do Rio, ou o posto de atendimento de Orizona está apto a receber esse eleitor e tirar suas dúvidas? Boa tarde, Reinaldo Costa, pastor Heberton, Paulinho, boa tarde, senhores ouvintes. O eleitor, em razão de ter virado aqui 27ª e pertencer a Pires do Rio, para o eleitor não vai mudar nada praticamente. O que acontece? O título dele vai estar 23ª Zona Eleitoral e vai estar o número da sessão antiga. Houve a alteração no número da sessão, mas o local de votação permanece o mesmo. Então o eleitor, por exemplo, que vota no parquinho, ele vai continuar lá votando no parquinho. Lá vai ter um indicativo da sessão eleitoral antiga e o número da sessão eleitoral nova. Então, por exemplo, lá no parquinho, a sessão número 6, agora ela vai ser número 95, tá? Então, mas chega lá no parquinho e vai estar identificado tranquilamente a número 6 e a nova número 85. Não mudaram os locais de votação, eles permanecem os mesmos. As dúvidas que o eleitor tiver, ele pode se dirigir ao posto de atendimento, né, localizado no fórum, que a gente vai estar lá dando todas as informações necessárias. Vocês nos passaram aqui os dados atuais do eleitor de Orizona. Estão aptos a votar nesse instante em Orizona 11.704 pessoas. Muito embora a biometria em Orizona tenha sido um sucesso, sendo a principal zona eleitoral onde o pessoal compareceu para fazer o recadastramento, ficaram várias pessoas ainda, cerca de 10% do eleitorado, que não fez a biometria, portanto não podem votar.
a não ser que o Supremo, na tarde de hoje, defina o contrário. Mas a Procuradoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União já se posicionaram contra. Esses eleitores que não poderão votar, qual será o procedimento que eles devem adotar a partir de agora? Bom, o eleitor que não participou da revisão do eleitorado e não fez a biometria, ele teve seu título cancelado. Então, ele não vai votar no dia das eleições. Posteriormente, quando o cadastro eleitoral abrir, ele vai procurar a Justiça Eleitoral e vai regularizar a sua situação eleitoral. Aí a gente vai coletar os dados dele e vai regularizar a situação dele. Uma das informações que chegou agora cedo, através das agências de notícias, que a Rádio Orizona FM é cadastrada, dão conta também de que quinta-feira é o último dia para o eleitor requerer a segunda via do título, caso tenha perdido ou por algum motivo não esteja com ele. É verdade essa informação? Sim, sim. Segundo a resolução do TSE, dia 27 é o último dia para requerimento da segunda via do título de eleitor. Então, aquele eleitor que perdeu o seu título, é importante que vá ao posto de atendimento aqui de Orizona, a gente emite a segunda via do título para ele. Seria importante essa colocação que foi feita agora, a necessidade de se obter a segunda via do título de eleitor, principalmente no que se refere, que a Áurea acabou de dizer, sobre a alteração das sessões eleitorais no âmbito da 27ª Zona Eleitoral. Então, no título de eleitor das pessoas, vai estar constando o número da sessão antiga delas. Isso vai ser de suma importância na hora dela verificar qual vai ser a nova sessão eleitoral no local de votação, que vai ser o mesmo local de votação. Então é importante que as pessoas se programem, né, vejam se de fato tem o título de eleitor. Caso não tenham e precisem tirar uma segunda via, o prazo é no dia 27. E com maiores informações a gente estará também lá à disposição no posto de atendimento de Orizona. E mesmo aquele que perdeu o prazo depois do dia 27, a gente dá todas umas informações, fala onde que ele vai votar, se ele tiver alguma dúvida. Por isso que é importante o eleitor levar o título eleitoral, porque lá vai estar o número da sessão antiga, então ele vai saber onde que é a nova sessão dele, ok? Lembrando que é o mesmo local de votação. São 12 horas e 47 minutos em Orizona. Uma dúvida frequente também dos nossos ouvintes é o seguinte: foi feita a biometria. Mesmo assim, a pessoa precisa continuar levando um documento pessoal com foto? É necessário o documento pessoal com foto e também o e-título. Se tiver o e-título, aquele que baixou através do aplicativo no celular, se ele substitui o documento oficial com foto. Sim. Na verdade, o documento oficial com foto ele é exigido para votar. Então, o eleitor não pode esquecer de levar, no caso, poderia ser a identidade, a CNH, a carteira profissional expedida. Não vai ser aceito a certidão de nascimento, carteirinha de estudante. Esse não é autorizado a votar. Agora, a Justiça Eleitoral, ela tem uma novidade que é o e-título, que é um aplicativo baixado pelo celular, e esse documento ele é aceito no dia da votação. Ele basta levar o e-título, que vai estar a foto, como todos os eleitores aqui fizeram a biometria, então tem a foto, ele pode levar esse documento. Lembrando que o e-título, que é o celular, ele vai ser usado na identificação do eleitor, mas não pode levá-lo na cabine de votação, para a questão do sigilo do voto, da preservação quanto ao sigilo do voto. Então vai ser solicitado que o eleitor deixe o celular após a identificação em cima de uma mesa, para que depois da votação ele pegue o celular novamente, ok? Nós vamos começar agora a esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Nós temos aqui a pergunta do Carlos Pereira. Após ouvir a pergunta, vocês, por favor, tente esclarecer o nosso ouvinte. Eu sou o Carlos Pereira, aqui da Fazenda Santa Bárbara, e eu gostaria de saber se o meu voto é totalmente seguro. Você pode me garantir que realmente eu votei e aquela pessoa recebeu o meu voto? Carlos Pereira, muito boa tarde, obrigado pela pergunta. É um assunto que está muito em voga, né, ultimamente, essa questão da segurança da votação nas urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral garante que o sigilo do voto, a regularidade e a segurança em si do voto, né, ela é garantida, a urna é segura, é
Essa questão é uma questão muito debatida atualmente nas redes sociais, mas eu acredito que não há motivos para essa questão. Existe uma série de procedimentos que é feito ao longo do ano, né, como preparativo para as eleições, no que se refere à segurança das urnas eletrônicas. Então é feito a assinatura digital, o lacramento dos sistemas, tudo com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público Eleitoral. Esse ano, inclusive, houve a participação, inclusive, da Polícia Federal, em que ela, inclusive, assinou digitalmente esses programas e que podem ser auditados pela Polícia Federal ao final do pleito. É importante destacar também que no próximo final de semana, será feito, na verdade, sempre antes da eleição, a gente faz um procedimento que se chama carga e lacre de urnas eletrônicas. Esse procedimento é um procedimento público, numa audiência pública, onde são convidados a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, isso em todas as sessões eleitorais, onde são feitas as cargas das urnas eletrônicas. Dentro desse procedimento, é feito um outro procedimento de auditoria, inclusive, aberto também aos eleitores, que se chama votação paralela. Nesse procedimento, aí onde se entra especificamente a pergunta do ouvinte, nesse procedimento de auditoria que se chama votação paralela, um dos presentes é convidado a fazer um voto na urna oficial, que foi acabada de ser lacrada, né? E esse voto, posteriormente, é conferido para ver exatamente isso que o eleitor está perguntando. Então, eu acho que essa questão de segurança de urna eletrônica, de voto, enfim, é uma questão que não procede. O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, enfim, já vem martelando bastante essa questão. Acho que não existe nenhum problema, né, com relação a isso. Se nós hoje tivéssemos urnas de lona e urnas impressas em papel, teríamos o mesmo questionamento. Aí o eleitor estaria se perguntando, mas por que não se coloca urna eletrônica? Né? Então, foi um procedimento que foi feito, né, foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral para afastar falhas humanas e também até para dar mais lisura e rapidez no processo de votação. Tá certo. Nós temos mais uma ouvinte que nos mandou uma pergunta para os senhores. A Ivana Porto. Bom, meu nome é Ivana, eu sou lá do Morro da Pissarra, moro aqui em Orizona, Goiás. Eu gostaria de saber, eu vou votar em branco, para onde que vai o meu voto? Bom, tanto o voto em branco... Ela revelou o voto dela aqui já. Pois é. Pois é. Tanto o voto em branco quanto o voto nulo, eles não são considerados para nada. Ele não serve para contagem alguma, tá? Então, eles não vão para partido nenhum, não vai para coligação, não lugar para nenhum. Eles não são considerados para nada. Há um mito de que esses votos vão para quem está à frente, para legenda, né? É verdade, mas isso não procede, eles não têm validade alguma, tá? Você só escolhe, ou você quer nulo ou você quer branco, só para fins estatísticos mesmo. Então o voto branco é branco mesmo. Exato, é branco mesmo. Está respondido então, hein? Agora vamos à dúvida do Lucas Teixeira. Eu sou o Lucas Teixeira, moro em Ubatã e a minha pergunta é: qual seria a opinião da diretora referente à porcentagem de indecisos nas pesquisas, levando em consideração a oscilação da mesma na última pesquisa? Pode estar relacionado ao descrédito do eleitor na política ou a possível espera por um momento decisivo? É mais uma resposta pessoal, né? Quer saber assim, de acordo com o descrédito das eleições, o pessoal que não votar hoje, acho que é diante do cenário que a gente está vivendo, né, dessa crise que a gente está vivendo, esse descrédito é geral. Mas a gente quer alertar a população que é importante a população que vá votar, vai exercer a cidadania, é um momento único, um momento extremamente importante, que a gente tem, assim, a gente vai lá e faz a nossa escolha, não deixa ninguém escolher por nós, vamos nós lá votar, então é importante que o eleitor vá votar. O descrédito, mas a gente está no momento de mudar isso. Acho que a hora é agora. É a mesma situação da Márcia, ela acabou de ligar e perguntou a resposta. Ela não quer votar.
qual seria a consequência deste ato dela não votando e para onde iria o dinheiro que ela eventualmente teria que pagar a multa. Bom, ela não votando, ela vai ter que pagar uma multa, tá? No caso cada eleição cada turno é considerado uma eleição, então se ela não votar no primeiro turno é uma multa, e se ela não votar no segundo turno seria uma outra multa. Ela não votando e não justificando o valor dessa multa, infelizmente eles vão para o fundo partidário, eles não vão para a justiça eleitoral, eles vão para o fundo partidário. Então a gente pede para que realmente o eleitor vá e vote, porque senão acaba sendo revertido para o fundo ainda. Tem também a Sheila Esteves fez uma pergunta. Eu sou Sheila Esteves, do setor Santa Maria. Eu gostaria de saber o que acontece com o voto nulo e o voto branco. Essa resposta você já deu. O voto nulo e branco, eles não têm finalidade alguma, a não ser fins estatísticos, eles não vão para candidato, não vai para coligação, não vai para quem está ganhando, simplesmente eles são nulos e em brancos mesmo. Ele apenas serve para a pessoa comprovar que votou, né? Ela estaria quite com a justiça eleitoral. Exato, ela vai lá, comparece, né? Vai estar o comprovante que ela compareceu, o que ela fez lá dentro da cabine de votação, a gente não sabe. Então, se ela votou nulo, em branco, a gente não tem conhecimento disso. A Jaqueline Michele também nos enviou uma pergunta. Sou Jaqueline Michele. Gostaria de saber o que caracteriza um crime eleitoral no dia das eleições. Boa pergunta. Crime eleitoral no dia das eleições. Antes disso, Paulinho, eu vou pedir para você passar o que é permitido e o que não é permitido no dia das eleições. Eu acho que vai responder em parte a pergunta da Jaqueline Michele. Eleições 2018. O eleitor pode demonstrar a preferência por um candidato ou partido com o uso de bandeiras, broches ou adesivos, mas a manifestação deve ser silenciosa e individual. Se houver concentração de pessoas usando camisas, bonés ou outro tipo de publicidade de um candidato ou partido, isso pode ser entendido como propaganda e é crime eleitoral. Não pode utilizar alto-falantes ou amplificadores de som, realizar comícios ou carreatas, oferecer alimentos ou transporte de eleitores, nem fazer boca de urna. Também não pode distribuir qualquer tipo de propaganda eleitoral, como santinhos ou panfletos. E, principalmente, não pode usar celular nas magnetográficas e filmadoras dentro da cabine de votação. Mais alguma informação que vocês gostariam de acrescentar, além dessas? Não, acho que ficou bem completo ali, né? Lembrando, né, que pode ser configurada a boca de urna. O eleitor, ele pode fazer pode ir votar com um brochezinho, tudo bem, mas ele não pode ter aglomeração, não pode ficar lá na sessão eleitoral, tumultuando, aquilo ali tudo pode ser configurado boca de urna e vai ser pedido para que ele retire lá ou tenha que responder algum processo. O transporte de eleitor também, se verificada irregularidade com relação ao transporte de eleitor, também pode ser configurado o crime eleitoral no dia da eleição. Agora, esse transporte de eleitor, só para a gente deixar o eleitor bem atento, não quer dizer que eu não possa sair da minha casa e levar minha esposa, meus filhos, né? O pessoal sempre faz essa pergunta. Não pode, cada um tem que... Não é só assim, né? Não é assim. Você pode levar até mesmo para ser a questão econômica, né? Você pode levar o pessoal da sua família. O que você não pode é ficar carregando os eleitores do bairro todo. E aí você escolhe os eleitores que você sabe que vai votar, né, naquele candidato que você quer e você vai lá e direciona. Isso aqui não pode fazer, tá? O Valdeir Matheus, ele também deixou uma pergunta, é a última pergunta agora, e eu acho que também já foi respondida, mas a gente quer mostrar aqui a participação dele. Só antes da pergunta do Valdeir, Berton, nós temos uma questão do transporte eleitoral oficial. Tem algumas regiões que parece que vai haver o transporte, é verdade isso? Sim, é verdade. Orizona, nós fizemos uma reunião no dia 30 de agosto, onde a gente chamou o Ministério Público, o representante dos partidos políticos, e foi definida algumas rotas para os transportes de eleitores. Esses veículos vão estar devidamente identificados, tá? São veículos que foram requisitados pela Justiça Eleitoral e vai estar escrito a rota de cada um. Vai ter rotas da Beira para Montes Claros, de Taquaral de Cima para Taquaral Capela, do Rio do Peixe para Ubatã,
da sede da Pós para Cachoeira, da Panela Quebrada para Orizona e do Povoado Sem Terra para Firmeza. Então, esses vão estar com veículos requisitados pela Justiça Eleitoral, vai estar devidamente identificado, e esses veículos, nos horários definidos, vão levar os eleitores para os locais de votação. Pelo que eu observei, praticamente são os locais onde havia sessão eleitoral que foram extintas. Exatamente, justamente para que o eleitor sempre tenha o direito de votar. O que nós fizemos? Nós comunicamos aos pais de aluno, mandamos bilhetes para que os professores entreguem aos pais de aluno, falando das rotas, dos horários direitinho, para que o eleitorado vá lá e realmente vote. Agora sim a pergunta do Valdeir Matheus. Meu nome é Valdeir Matheus. Eu gostaria de saber se no dia da eleição, se eu posso ir com a camiseta do meu candidato votar. Não tem número, não tem... Tá aí a pergunta. Já foi respondida também. Na verdade, a camiseta praticamente ela não vai existir, né? Uma vez que está proibida o uso de confecção de camisetas, mas se por acaso ele tem uma camiseta pessoal com o nome ou com adesivo do candidato, a legislação eleitoral permite. Desde que não faça aglomerações, tipo, ele vai mais uns 2 ou 3 com a mesma camiseta e já caracterizaria aglomeração, não seria isso? Exatamente. O nosso tempo está finalizando, a entrevista está muito boa, várias dúvidas dos eleitores, mas nós temos o nosso tempo a ser cumprido. Antes, uma última pergunta, que tem também uma dúvida grande do nosso eleitorado. No dia da eleição, na hora da votação, aquela colinha que os candidatos, os cabos eleitorais distribuem nas casas, pode ser levada aquela colinha para acompanhar o voto na urna eletrônica? Sim, tanto pode, que é importantíssimo que o eleitor leve a colinha, porque essa eleição é uma eleição que realmente é pesada, né? São 6 candidatos. Primeiro vai ser votado para deputado federal, são 4 dígitos, depois deputado estadual, mais 2 dígitos. Se lembrar que chegar lá, digitar só os 2 primeiros dígitos, acaba votando na legenda, e aí não aparece a foto. Então tem que ter muita atenção, né? Deputado federal 4, deputado estadual 5 dígitos, senador 2 vagas. Nessa questão do senador, lembrar também, ele escolhe um senador, quer jogar os 2 votos para o mesmo senador. Isso não pode. Tem que escolher outro candidato, porque senão o segundo voto é considerado nulo. Lá na urna ela vai falar, né? Voto nulo porque você já votou repetido neste... Então, já tirando as dúvidas com relação ao senador, essa eleição são 2 senadores. São 2 senadores. O pessoal tem perguntado bastante sobre isso e questionado sobre esse assunto. Então está tirada a dúvida agora para o ouvinte do Jornal Orizona FM. São 2 senadores esse ano. 2 senadores, né? São 3 dígitos. Depois você vai escolher o governador e, por último, o presidente. Então, são 2 dígitos cada. Tá? Por isso que é importante levar a colinha, é uma eleição extensa, é uma eleição com biometria, então a gente sabe que às vezes pode até demorar um pouco lá, então a gente pede que o eleitor realmente, né, tenha um pouco de paciência, porque a primeira com biometria são muitos candidatos, né, e ainda vem aquela questão do descrédito, né, então vamos ter paciência, né, e seguir direitinho no dia da eleição. A dona Maria do Deus Lírio está parabenizando o Jornal Orizona FM e dizendo que está dando mais da entrevista de vocês. Também tem um ouvinte que ligou e pergunta: se estiver impossibilitado de ir votar no dia por causa de uma doença, existe a possibilidade de alguma justificativa? Sim. O que acontece? No dia da eleição, o eleitor que não é do município de Orizona pode justificar. Nós fizemos aqui, até para desafogar as sessões eleitorais, nós colocamos uma sessão exclusiva para justificativa, que vai estar situada lá no parquinho. Tá? Então, toda sessão eleitoral ela recebe a justificativa. Mas se você está com um pouquinho de pressa, só quer justificar, você pode ir nessa sessão eleitoral exclusiva para recebimento de justificativa e justificar. Eu gostaria bem de esclarecer essa questão de justificativa, porque às vezes as pessoas ficam com um pouco de dúvida quem pode justificar. O eleitor, por exemplo, que é de São Paulo, que está aqui, ele justifica. O eleitor que é de Pires, está aqui, justifica. O eleitor, por exemplo, que é lá de Taquaral, ele não consegue justificar aqui.
tá? E ele tem que ir lá votar, porque está dentro do mesmo município. Ou então ir na Caraíba, por exemplo, que já é Vianópolis. Ou então vai lá, né, exatamente, tanto no município diferente, ele pode justificar. Mas a pergunta do ouvinte é o seguinte, digamos que ele esteja internado, doente, ele tem possibilidade de alguma justificativa tem, ou não? Depois das eleições, há um prazo de 2 meses para que o eleitor vá lá e justifique. Neste caso, passadas as eleições, a justificativa ela tem que vir com documentação, com requerimento, porque aí o juiz eleitoral ele vai olhar se aceita ou não. No dia da eleição, a justificativa, basta você lá e justifica, você não precisa falar o motivo nem nada. Depois do período eleitoral, é um processo um pouquinho mais lento, porque você tem que fazer um requerimento, levar, no caso, um atestado, levar algum documento que comprove por que você não compareceu nas urnas no dia da eleição. Agora, doutora, o pessoal acostuma, o eleitor, ele costuma usar também o dia da eleição para fazer aquela festinha com os amigos, com os familiares, e alguns até procurar bares e festas, né, para passar aquele dia, que é um dia que o pessoal não trabalha. Só que tem que alertar o pessoal sobre a lei seca, né, sobre essa situação, para o pessoal já ficar atento sobre isso. Sim, mas nessa eleição foi expedido pela juíza eleitoral a portaria, a tradicional portaria da lei seca, né, que proíbe venda de bebidas alcoólicas desde as 0 hora até as 18 horas no dia da eleição. Então vai ter sim a lei seca para essas eleições, como tradicionalmente acontece. É importante frisar que não está autorizado a fechamento de nenhum estabelecimento. Ele só não pode comercializar a bebida alcoólica. Então ele pode vender suco, ele pode, suco, refrigerante, qualquer bebida que não seja alcoólica. Assim, e até às 18 horas do dia da eleição. Uma última pergunta. As eleições já é semana que vem, né? Faltando 12 dias praticamente para a eleição. Durante esse período eleitoral, aqui no nosso município de Orizona, já houve alguma denúncia de crime eleitoral? Está sendo investigado algum crime eleitoral por parte dos candidatos, casos eleitorais? Não houve. A gente tem um sistema chamado Pardal, e a Justiça Eleitoral todos os dias verifica esse sistema e não tem lá nenhuma denúncia com relação à questão eleitoral. Lembrando que o eleitor, né, qualquer cidadão, pode fazer uma denúncia com relação à propaganda irregular, com relação à compra de voto. Basta entrar no site do TRE e clicar lá no Pardal e insere lá as informações necessárias. Nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de pedir a compreensão dos ouvintes e dizer que você pode mandar a sua dúvida pelo WhatsApp, que nós estaremos enviando ao posto de atendimento à Justiça Eleitoral aqui de Orizona e podemos passar para vocês nos programas seguintes as respostas. Antes, a última pergunta da dona Maria Divina, ela pergunta aqui: até que idade é obrigatório votar? Essa pergunta eu acho extremamente importante, porque sempre discute, qual a idade, né? Segundo a Constituição Federal, você é obrigado a votar no Brasil até 70 anos. Tá? A partir dos 70 anos, você já não é mais obrigado. Então, dos 16 aos 18, você é facultativo, e acima dos 70, você é facultativo. O Jornal Orizona FM de hoje fica por aqui. Muito obrigado à doutora Áurea, muito obrigado ao doutor Frederico. A Rádio Orizona FM estará acompanhando quase em tempo real toda a movimentação política até o dia da eleição. Obrigado pela audiência. Tenham todos uma excelente tarde. Excelente tarde a todos. Até amanhã. Obrigada a todos. Boa tarde a todos os ouvintes. Foi um prazer. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro.